No ano de 2021, o Ministério One não parou de crescer. Nós não paramos os cultos, nem dos adolescentes, mas agora todos os cultos continuaram e tivemos um crescimento apesar dos grandes desafios. Ainda era um ano de pandemia, de processos envolvendo agendamento de cultos, células online, mas mesmo assim Deus nos abençoou grandemente. Foi um ano de grande crescimento. Por causa dos agendamentos, os nossos cultos não comportavam. Então abrimos um segundo culto às 5 horas. Pela graça de Deus, esse culto das 5 já está com 500 pessoas. O culto das 7h15 já está em cerca de 1.500 pessoas e nós crescemos nos cultos. Também estamos muito felizes porque foi um ano de muito crescimento nas células. Nós chegamos a mais de 250 células, tivemos um crescimento de 30% na pandemia na área das células. Também louvamos ao Senhor pelas integrações. O Ministério One integrou na igreja 465 pessoas que vieram através de discipulados e dos processos de integração na igreja. Também fizemos uma conferência agora no Carnaval, cerca de 1.500 inscritos, a casa cheia durante toda a conferência de Carnaval e foi tremendo. Deus tem feito maravilhas entre nós, estamos alegres, o ministério tem se multiplicado, lideranças têm crescido e nós temos muito a que louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Deus tem nos abençoado muito. Nesse ano, ainda em meio à pandemia, nós precisamos nos reinventar mais uma vez como One Ministério. Por isso, resolvemos investir um pouco mais ainda no meio digital. Nós continuamos com a nossa série de podcasts através do OneCast, com uma série de entrevistas com pastores, amigos e entrevistas que podiam abençoar em diversos assuntos a nossa juventude aqui da igreja. Além disso, investimos em criar mais algumas aulas e mais algumas matérias na nossa escola digital, que está dentro da plataforma A Jornada. Hoje, nós já temos mais de 80 horas-aulas dentro dessa plataforma e são mais de 900 pessoas que já participaram de alguns dos nossos cursos. Além disso, em meio aos movimentos da nossa igreja, com os campos que foram surgindo nesses últimos tempos, principalmente no último ano, nós também entramos juntos como igreja e como Ministério de Juventude, juntamente com os campos, agora com um trabalho para ajudar os campos no trabalho com a juventude. Entre os 5 campos, alguns deles já nesse começo de trabalho ainda, acompanhando, auxiliando em diversas etapas, alguns dos campos já têm mais de 50 jovens e adolescentes participando das suas programações. Além disso, também tivemos mais uma vez nesse ano a Semana de Avivamento. Os cultos já foram presenciais, não precisaram ser digitais exclusivamente como foi no ano passado, e nesse ano nós já tivemos mais de 40 cidades participando da Semana de Avivamento pelo Brasil todo, com cultos presenciais e também transmitidos. Juntando todas as cidades, nesse último ano, nós tivemos quase 80 cultos durante uma semana, juntando entre digital e presencial 150 mil pessoas participando da Semana de Avivamento. E para o próximo ano, já estamos orando e fazendo contato com ainda mais igrejas, mais cidades e quem sabe até algumas cidades fora do Brasil. O Ministério de Pré-Adolescentes da nossa igreja se chama UP, com o intuito de incentivar e impulsionar os pré-adolescentes a buscarem as coisas do alto e também com o significado de união pré-adolescente, que é o lugar onde eles se encontram e falam um pouco da realidade deles e são direcionados, encaminhados a estarem mais perto de Jesus. No último ano, com a pandemia, a gente teve algumas dificuldades de consolidação dos pré-adolescentes, das células, mas apesar desses desafios, nós tivemos o maior número de células já existentes no Ministério de Pré-Adolescentes. De 8 células, nós acabamos o ano com 20 células, pela glória de Deus. Também tivemos um evento chamado Escola de Avivalistas. Este evento teve mais de 60 pré-adolescentes e eles buscaram mais de Deus, foram incentivados a terem um relacionamento diferente com Jesus. E inclusive eu cheguei nesse momento com o pastor Eric para auxiliá-lo no Ministério de Pré-Adolescentes. Também no ano de 2021, continuamos o culto de maneira híbrida, online primeiro, depois voltamos aos poucos com os cultos presenciais, as células também continuaram online e agora já voltaram presencialmente. Recebemos de Deus uma nova visão a partir de 2021. Numa vigília, uma adolescente de 15 anos recebeu uma visão de Deus
de um rio que saía da PIB e invadia a nossa cidade. Por onde esse rio passava, as pessoas ganhavam vida. E ela lembrou do texto de Ezequiel 47. E a nossa liderança começou a orar sobre esse texto. E Deus falou que nós seríamos um fluir do rio de Deus. Por isso o nome do nosso ministério é One Flow, porque onde os adolescentes passam, eles geram vida. E nós temos visto crescer de maneira maravilhosa. Nós abrimos a One Flow School, que é um treinamento de adolescentes com vistas ao ministério, às células, aos cultos e ao discipulado e ao evangelismo. Um aumento da frequência do nosso culto. Nessa pandemia a gente cresceu 200 pessoas, ou seja, nós estamos com 600 adolescentes de média de culto. E lembrando que a gente sempre faz a transição para os jovens, a gente mandou ano passado 115 adolescentes para os jovens. Nós também temos feito o nosso culto evangelístico chamado Wave, que significa a onda. Nós cremos que esse rio ele vai fluindo normalmente durante o ano, mas tem um momento que vem uma onda de avivamento, e esse é uma releitura do antigo segredo, mas ele tem acontecido de maneira maior, com mais liderança envolvida. No último nós tivemos 1.598 presentes durante as restrições da pandemia, foi o maior culto da nossa igreja. Um menino de 15 anos pregou, tem sido incrível o que Deus tem feito. E também mais uma novidade é que agora os adolescentes não param no fim do ano. O UPC é o Ministério de Universitários da nossa igreja. E além de mim, nesse ministério também trabalha o pastor Natan, me auxiliando na transição dos adolescentes para os jovens. 2021 foi um ano de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Nós encerramos o ano com 49 células, um aumento de mais de 20% das células que a gente tinha no tempo de pandemia. No ano 2021, nós transicionamos mais de 30 líderes vindos do OneFlow. Nós criamos o UPC Talk, uma espécie de talk show para a gente tratar perguntas e respostas sobre temas de interesse dessa faixa etária. Nós fizemos 4 tendas, que são os nossos encontros de universitários. Em 2021, nós geramos a One School, uma escola feita para tratar da cosmovisão desse tempo comparada com a cosmovisão bíblica. Nós realizamos uma conferência universitária, um tempo de preparar os universitários para seus estudos bíblicos nas suas universidades. Nós trouxemos mais de 350 jovens universitários nesse tempo. Nós demos início à Rede Mestres, que é um grupo que une os professores universitários da nossa cidade em um grupo para eles conversarem e a gente ter mais influência nesse meio também. E por último, voltamos com o nosso trabalho de evangelização ao final dos cultos. Então, todo final de culto do ano, a gente tem um grupo de universitários que sai para evangelizar aqui na Avenida Batella. O One Next é a faixa etária aqui do nosso ministério que trabalha com os jovens após a universidade. Dentro dessa faixa etária, nós temos pessoas solteiras, casadas com filhos. Nesse último ano, nós tivemos o nosso maior crescimento também em células, assim como a própria juventude aqui da nossa igreja, e nós fechamos o ano com 107 células aqui do One Next, dessa faixa etária. Entre as atividades que nós tivemos nesse ano passado, posso citar algumas para vocês aí, como por exemplo, o nosso culto digital, o One Pocket, que vai ao ar todas as quartas-feiras nas plataformas aqui da igreja, em alguns momentos até com relação à Rede Super, e é uma versão resumida de 30 minutos com louvor e palavra. Além disso, nós tivemos a nossa primeira versão do One Pocket também presencial, que é uma visão que Deus nos deu para ocupar lugares na nossa cidade. Teatros, casas de show, parques, outros lugares, quem sabe até algumas praças aí para frente. E a gente fez o primeiro no ano passado, no Opera Concept Hall, e tivemos a lotação máxima do lugar, naquilo que era permitido na época que o evento foi realizado, e foi um tempo muito especial. Para esse próximo ano, estamos entendendo uma direção de fazer esse mesmo evento a cada 2 ou 3 meses nos campos da nossa igreja, fazer esse culto nesses lugares e abençoando os nossos campos e fazendo com que os jovens aqui de casa também possam conhecer um pouco do trabalho e conhecer os campos que a igreja tem aberto nos últimos anos. Nós temos um programa de mentoria chamado One XP, é um programa muito legal, onde vários mentores aqui da nossa igreja, liderados pelo Paulo e pela Vera Rocha, fazem uma seleção de jovens de 25 até 35 anos de idade, que vão ser selecionados para participarem dessa mentoria, para formarmos assim, depois de 6 meses, líderes exponenciais para a nossa igreja e também para a nossa sociedade.
E como essa faixa etária está demandando muito comunhão, querem conhecer cada vez mais gente, fazer mais amizade, nós criamos também o One Day. Tivemos a primeira versão no ano passado, para esse próximo ano, já temos mais 5 eventos desses programados, que na verdade nada mais é do que um dia na chácara, onde as pessoas podem ir, fazer um piquenique com a sua célula, brincar, se divertir e ter um tempo de comunhão. Na nossa primeira versão, no final do ano passado, nós tivemos 600 pessoas participando já do primeiro evento. E essas são algumas das atividades dessa faixa etária One Next. O One Mais Jovens Adultos é um ministério focado em trabalhar com pessoas que estão numa fase específica da vida. Então hoje nós temos um culto semanal, que a partir do próximo mês passará a ser às sextas, justamente no mesmo horário do culto dos adolescentes, para que os pais e mães que têm filhos pequenos possam vir, trazer os filhos e também ficarem no culto. Nós estamos trabalhando com retiro anual, nós temos um retiro que acontece no mês de agosto, e este ano teremos 2 ou 3 conferências específicas de jovens adultos, uma para solteiros maduros e uma especificamente para a área jovem adulto, onde a gente envolve outras igrejas com o mesmo perfil, com a mesma visão de ministério, para abençoar também as igrejas que não têm essa atividade com o Ministério de Jovens Adultos. Nós, os jovens casais, trabalhamos lá com os namorados, com os noivos e com os recém-casados da nossa igreja. E embora hoje a gente esteja na Rede Família, a gente, como atua diretamente com o pessoal aqui da juventude, participamos bastante das nossas programações aqui, eventos da UAN. E ano passado foi muito especial para a gente. Tivemos nossos cultos bimestrais, né, com várias participações interessantes e especiais. A gente teve palestras nos cultos, nos meses em que não tivemos cultos. Então tínhamos palestras sobre casamento, sobre finanças, sobre sexualidade, sobre vários estágios do relacionamento. A gente também estabeleceu cursos muito legais no ano passado. Falamos sobre 5 linguagens do amor, falamos sobre finanças à maneira de Deus, estabelecemos toda uma escola dentro da Rede Família que os jovens casais estão liderando, que é a escola de cursos. Isso está sendo um momento muito especial para a nossa liderança. Olá, sou o pastor Israel, líder ali no ministério The Way. Todo ano a gente começa com o Kickoff, que é o pontapé inicial. A gente todos começam juntos, as células, todos começam nesse mesmo dia. E ali nós tivemos presentes 55 pessoas. A gente teve esse ano também o Ignite. O Ignite é um evento onde a gente faz adoração, a gente tem louvor, uma pequena palavra. E as pessoas trazem pessoas novas para esse evento. Tivemos 100 pessoas na capela, 1h30 de louvor e adoração ali, foi muito legal. Também fizemos o nosso exchange, que seria o intercâmbio entre as células. E também fizemos o recharge, né? Na metade do ano a gente fica um pouquinho abalado, a gente fica cansado, então a gente precisa de uma recarga. Recharge é para isso, a gente sai, faz um evento bem legal, chama as pessoas, comunhão e assim por diante, e as pessoas então se animam para entrar numa célula, fazer amizade, falar inglês e assim por diante. Tivemos em volta de 50 pessoas no Barigui nesse dia. Também fizemos o nosso tradicional jantar do Thanksgiving. Thanksgiving foi mais de 200 pessoas. Na área da integração, mesmo com os desafios do Covid em 2021, nós conseguimos captar novos voluntários, fazer um treinamento, vários treinamentos, várias capacitações, consolidar a liderança para que a gente pudesse aumentar o número de voluntários que pudessem servir no novo culto das 5 horas que começamos ano passado e também nos eventos do ano. Hoje temos cerca de mais ou menos 80 voluntários que servem ou já serviram nos cultos e nos eventos do ano. Em 2021, na programação da nossa igreja na rádio, nós consolidamos os programas de alguns ministérios ao vivo durante a semana e também conseguimos colocar na TV e nas mídias sociais que as pessoas pudessem não só ouvir o programa, mas assistir ao vivo direto do YouTube. A gente tem hoje 4 braços no ministério. Primeiro é a casa de oração, que você já deve de conhecer. Nós terminamos o ano de 2021 com 32 turnos e cerca de 125 voluntários. Nós temos também o painel de oração. Não sei se você sabe, mas hoje todos os pedidos que chegam online ou físicos para a nossa igreja, a gente tem um time que está intercedendo por esses pedidos e a gente recebe cerca de 35 pedidos por dia.
Nós temos também a área de ensino do ministério, onde a gente teve em outubro, todas as segundas-feiras, a escola de oração, que teve mais ou menos 800 inscritos participando aqui da escola de oração. E nós temos, por último, o Sentinelas de Oração, que você já deve ter visto nos cultos, onde a gente atende uma demanda aí de 8 cultos, temos mais ou menos 45 voluntários, estamos nos campos também, que é o pessoal que está intercedendo pelos eventos e pelos cultos ali. Junto com esse processo de transformação, a gente foi desafiado pelo pastor Michel e pelo pastor Paulo Davi a nos unificar com a adoração da igreja em vários valores, na visão e também em alguns processos. E desde que a gente começou essa unificação, a caminhar junto com o Ministério de Adoração, a UAN tem assumido vários projetos, auxiliado em vários projetos e liderado alguns, bem como o ECA, o Espaço Compromisso Adoração, que é a escola de adoração da PIB, que será lançada no segundo semestre desse ano de 2022. O projeto também do Palavra e Poder, que é a rede de mentoria dos dirigentes de louvor da PIB, dos campos da PIB, sede também. A gente também está auxiliando no Overture, que é o encontro macro do Ministério de Adoração. Também no Connect, que é um ministério voltado mais para capacitação dos servos adoradores. Além disso tudo, hoje a UAN tem liderado um projeto para a igreja inteira que se chama Passaporte. A gente tem reestruturado todo o processo de entrada dos ministérios de adoração da igreja e também dos campos. Outra coisa muito bonita que a gente tem vivido, no dia 7 de dezembro de 2021 foi a nossa gravação, onde a gente teve 2 músicas autorais do nosso ministério e ali a gente pôde contar com mais de 3.000 pessoas no templo e essas músicas estarão sendo lançadas ao decorrer desse ano. Filhos de muitas nações,